Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 7. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos estar lendo no capítulo 7, os versículos 7 ao 11. Mateus 7, versículos 7 ao 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Vamos orar, pedir que Deus possa nos conceder graça. Pai, nós oramos a Ti. Pai, nós rogamos a presença do Seu Espírito Santo. Rogamos que o Senhor fale na Sua palavra. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor faça com que esses irmãos entendam e absorvam a Tua palavra de maneira a glorificar Teu nome. Não pelo que sou, nem por qualquer coisa que vejo em mim, pois sou apenas pó e cinza. Nenhum de nós aqui é nada além de servos, escravos Teus, apenas dignos, lavados e remidos pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor fale na Sua palavra, fale aos nossos corações, Senhor, dos corações mais duros aos mais entendidos, dos homens mais simples aos mais instruídos. Que o Senhor fale na Sua palavra, que os corações sejam tocados de maneira profunda e que a Sua palavra tenha o Teu selo e não volte vazia, mas faça conforme o Senhor agrada. Que o Senhor possa fazer conforme tudo coopere para o crescimento e edificação dos Seus santos e para o louvor e a glória do Seu nome santo. Em nome do Seu Filho Jesus, pelo Seu Espírito Santo que opera na Sua igreja, no Seu povo, nós Te louvamos. Amém. Eu gostaria de abordar uma pergunta. Essa pergunta é a minha mensagem. Nós estamos pecando por negligenciar a oração. Nós pecamos por deixar de orar. Quando nós falamos de oração, e eu tenho observado alguns contextos, claro, obviamente eu observo a nossa congregação, de todas as igrejas, as que mais nos preocupam é a nossa. Mas eu tenho observado, tanto no nosso contexto local aqui, quanto em outras realidades, outras congregações aqui em Presidente Prudente, alguns irmãos têm me contatado de longe e eles têm dito que as reuniões de oração têm falido. Alguns irmãos têm me dito assim, e é de impressionar, porque às vezes se nós fazemos uma festa, se nós fazemos uma atratividade, nós fazemos alguma espécie de chamariz, as igrejas se enchem.
se nós fizermos conferência tal, chamarmos pregador X, pregador Y, se nós fizermos um momento especial de louvor, as congregações elas ficam cheias de pessoas. Mas nessas mesmas congregações, onde as pessoas elas correm, elas abarrotam os templos para cantar, para se alegrar. E não que isso seja ruim por si. O que é ruim é a realidade por trás. Enquanto que as reuniões de oração, elas são simplesmente abandonadas. Quando em algumas igrejas de 2.000, 4.000 membros, alguns irmãos me falam, uma dezena de cristãos vão na reunião de oração. Quando algumas igrejas de 100 membros, como a nossa, 5, 8, 15 cristãos vão na reunião de oração. E tudo bem, a avaliação que nós podemos ter em relação às congregações, ela pode ser falha. Não significa necessariamente que a pessoa que não consegue, por exemplo, frequentar uma reunião de oração na congregação, não significa que ela não tenha priorizado a oração. Isso é verdade. Mas se nós avaliamos assim a comunidade dos irmãos e tirarmos uma noção a partir da comunidade, das igrejas, das reuniões de oração, então nós estamos numa situação muito ruim. Estamos nós pecando em deixar de orar? E quando eu penso em oração, eu penso que algumas coisas cooperam para essa realidade ruim. A primeira delas é óbvia, é um esfriamento espiritual. É um esfriamento do povo. Não há fervor espiritual mais nos nossos corações. E uma prova evidente de que não há fervor mais em nossos corações é visto na prática da oração. Seja ela na congregação, seja ela na vida privada. Essa é a experiência de qualquer cristão. Se o seu fervor espiritual ele abaixa, a sua comunhão em oração com Deus ela também relaxa. Esse é um fator que contribui para que a oração seja negligenciada. Outro fator que eu vejo é que atualmente nós vivemos, eu penso assim, uma espécie de escolasticismo da fé. Se vocês pensarem bem, o que foi o escolasticismo? Lá na Idade Média, nos séculos 11 ao século 13, houve um período aí que os estudiosos chamam de o período do escolasticismo. O que era isso? Os homens da igreja descobriram a filosofia de Aristóteles, principalmente. E aí os doutores da igreja, eles começavam a minuciar os detalhes da fé, eles queriam desvendar tudo. Eles queriam dar explicação para tudo. Eles olhavam, por exemplo, assim para uma barata e se perguntavam, por que Deus fez aquela barata com tantas patas? Então, surgiam-se livros, enciclopédias, dogmáticas para tudo. Tudo bem, isso aí foi no catolicismo romano, os doutores da igreja, Tomás de Aquino, Duns Scotus, os doutores que eles queriam explicação para tudo. Chega num dado momento assim, você lê o que eles estão dizendo assim, você fala assim, meu Deus, mas por que razão é necessário um cristão saber disso? Ou pelo menos investigar isso. Você fala assim, era só no catolicismo romano, veio a reforma no século XVI e acabou esse período. Não, o próprio Martinho Lutero, ele teve que abandonar essa doutrina, essa filosofia escolástica, ele deixou de lado. E não que a escolástica seja ruim por si, tem coisa muito boa. Se Deus me desse condição, tempo e vida e força e condição de ler esses homens. Mas, há problema com isso. Veio os protestantes, depois que Lutero e os reformadores morreram, se você pesquisar a partir do século XVII ali, também criou-se o escolasticismo protestante, principalmente entre os luteranos. E os homens queriam saber de tudo da fé, tudo.
E hoje, na nossa realidade, nós vivemos algo assim? Eu acredito que sim. Não de maneira profunda, mas rala. Mas quantas vezes você entra nesses fóruns aí de internet principalmente? E aí no que diz respeito à oração, você já viu aquela pergunta assim? Ou aquela frase? Títulos de pregação. Calvinistas, por que orar se Deus já decretou tudo? Esse título aí é comum entre os calvinistas. Aí o arminiano apresenta suas justificativas. E o calvinista responde e mostra as suas. Aí o arminiano entra por outro campo e fala do mérito da oração. Aí o calvinista diz, se é mérito não é graça. Aí fica-se essas minúcias e essa espécie de escolastismo que muitas vezes, ao invés de produzir coisa boa, se torna aquilo que o apóstolo Paulo diz assim, questões loucas. E isso coopera. Porque se você não encarar a realidade da oração da maneira que ela é apresentada nas Escrituras, você não ora. Se você deixar para orar apenas quando você entender por que razão você deve orar, você não vai orar. Então esse é um segundo fator, que também coopera. Se você deixar para buscar a Deus, buscar a sua face, só quando você tiver na sua mente tudo esclarecido acerca de Deus, vou te responder, você nunca vai orar, nem aqui, nem na eternidade. Porque nem na eternidade nós vamos ser igual a Deus, por acaso? Não. Então seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus está acima de tudo e de todos e acabou. Esse é o princípio. Voltemos à nossa pergunta. Nós pecamos, a igreja do Senhor peca por deixar de orar? E a minha resposta é que sim. Que sim. Quando nós deixamos de orar, quando nós negligenciamos a vida de oração, nós estamos pecando. Nós pecamos em primeiro lugar, porque a oração é um mandamento do Senhor. A oração não é só um princípio. A oração foi uma ordem que Cristo deu, das tantas que Ele deu para os seus discípulos e para nós hoje. Só o texto que nós lemos, ele fala, pedi, buscai, encontrem. Não se trata de uma opção. Não se trata de assim, talvez. Quem sabe assim vocês resolvam orar. Se vocês nas convenções de vocês votarem no concílio da igreja que vocês devem orar, tudo bem. Não. Pelo menos, eu estava estudando essa semana, pelo menos 10 vezes no Novo Testamento, palavras de Jesus, eu não fui nem para os apóstolos, pelo menos 10 vezes, Jesus olhou para os seus discípulos e deu uma ordem assim, orai, ordenando. Quando Jesus estava no Getsemane, por exemplo, orai, é um mandamento. Nós pecamos quando nós deixamos de orar. A igreja que não ora, ela peca. Ela está em pecado. Eu e você somos a igreja de Cristo. Eu e você individualmente pecamos quando deixamos de orar. Quando transformamos a oração numa coisa quase que insignificante, pecamos. Pecamos porque o Senhor Jesus, Ele nos mandou orar. Ele nos ensinou. Eu não quero entrar em minúcias aqui se isso serve como uma lei, não. Entenda isso como um mandamento do Senhor. Tudo que o Senhor mandou é bom. Então não vamos ficar como esses doutores loucos que não querem obedecer à fé simples das Escrituras e ficam teologizando, maquiando, criando alternativas para maquiar o pecado. Não. Jesus disse que nós deveríamos orar, então nós pecamos quando deixamos de orar. É pecado deixar de orar. Não é uma opção, não é uma escolha.
é uma realidade da palavra do Senhor. Quando a igreja deixa de orar, quando ela terceiriza, seculariza, abandona a prática da oração, ela peca. E aqui quando eu falo a igreja, eu não tenho em mente somente a congregação. Eu tenho em mente a igreja, você também indivíduo, eu indivíduo. Pode acontecer de alguém orar aqui e negligenciar a vida de oração. Isso acontece na maioria das vezes com os pregadores. Fazem uma oração bonita aqui, mas negligenciam a vida de oração. É pecado. Nós pecamos quando nós deixamos a oração em último plano. Nós pecamos. A igreja peca quando negligencia a oração. Em segundo lugar, porque nós deixamos de imitar a Jesus. Coloquei 2 textos aqui bem simples. Lucas 5,16, falando de Jesus. Diz assim Lucas: ele, porém, se retirava para os lugares desertos e orava. Em Lucas 6,12 diz assim que antes de Jesus chamar os apóstolos, ele subiu ao monte e havendo, diz Lucas, passado a noite em oração. Meus irmãos, Jesus passava a noite inteira em oração. Veja, a encarnação é o ápice da revelação. Deus fala na criação, Deus fala em sonhos, visões, falou com os profetas, fala ainda, eu acredito, mas fala muito mais através da encarnação do Verbo. Jesus feito homem de oração. Jesus não poderia assumir outra forma. Jesus não poderia, por exemplo, assumir a natureza não de um servo sofredor que se sujeita ao Pai, passa horas a fio em oração. Poderia assumir a forma de um guerreiro, de um hiper mega gladiador que iria destruir todo o Império Romano. Jesus não poderia fazer isso. Mas ele não fez. Por que não fez? Porque há uma realidade aí. E essa realidade diz assim, que nós devemos seguir os passos do Senhor, do Mestre. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse assim: eu dei o exemplo para vocês me imitarem. E na oração é diferente? Não, não é. Nós pecamos por deixar de orar, porque nós deixamos de imitar a Jesus. Se de fato confessamos, professamos que Jesus é o Senhor, e como os apóstolos diziam, somos escravos, servo, doulos, da palavra grega, escravo, serviçal, empregado de Cristo, então nós incorremos em pecado muito grave quando nós deixamos de orar, porque Jesus deu exemplo de como ele orava. Nós pecamos se negligenciarmos a oração, porque nós deixamos de seguir as pisadas do Senhor. Pecamos. Porque nós pecamos quando negligenciamos a oração. Em terceiro lugar, por ignorar os feitos de Deus através da oração. Parece às vezes até engraçado. Às vezes chega a ser tão estranho, essa é a palavra, de que a igreja ela conta os feitos de Deus, de que a igreja celebra, mas parece que a igreja não entra pelo caminho que Deus deixou, e que me parece que via de regra é o mais comum esse, de Deus realizar os seus feitos, que é através da oração. Mas parece que é estranho, porque assim, nós celebramos os feitos de Deus, nós lemos as Escrituras, arrepiamos a espinha e vemos claramente lá como foi que Deus fez. Como foi que Ele fez? Em resposta, na maioria das vezes, às orações dos seus santos. Não é verdade? Mas simplesmente esses feitos poderosos de Deus não causam impacto em nós. Pelo menos se causa, não é o poder do Espírito Santo, porque deveria nos revolucionar por dentro. Deus, por exemplo, através da oração, Josué capítulo 10, lá nos versículos 12 ao 13, diz assim que o povo de Israel estava numa batalha,
E para vencer a batalha era necessário que o curso do dia parasse de correr. Ou seja, o entardecer precisaria ser prolongado. Porque se o sol escurecesse, os israelitas não iam vencer. Então você entende um negócio desse? Deus, em resposta à oração de um homem, a Bíblia diz lá que Josué falou para o sol e a lua parar. Quando ele diz assim: sol, fica aí em Ajelon, lua, não se move aí do teu lugar. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso aos olhos da ciência é absurdo. Você não tem noção do que é a Terra parar o movimento de rotação e translação. E Deus fez tudo isso. E depois o escritor lá de Josué diz assim que nunca houve dia e nem haverá adiante, quando Deus fez o sol parar, ouvindo assim a oração de um homem. Não é de arrepiar? E como foi que Deus fez? Ouvindo a oração de um homem. Elias, que o irmão Pedro pregou aqui recentemente. A biografia de Elias é uma biografia curta, mas Leonard Ravenhill diz assim que o Espírito Santo resumiu a história de Elias numa só palavra, quando Tiago escreve, e diz assim: e orou. É tremendo a passagem. Ele diz assim: Elias surgiu na história de Israel, fechou as janelas do céu e disse: não haja chuva, pôs a chave no bolso e fez o povo de Israel estremecer. Meu Deus, que ousadia, que poder de Deus em resposta à oração. E lá em 1 Reis capítulo 18, depois que Elias vence os profetas de Baal, como o irmão pregou aqui outro dia, e Elias diz assim para Acabe: vai, porque ruído há de uma abundante chuva. E aquilo era absurdo, porque não tinha chuva nenhuma, não tinha ruído nenhum, mas ele disse: vai. E o texto diz assim no capítulo 18, no versículo 42, e Elias subiu ao monte, meteu o seu rosto entre os joelhos e orou. A ordem de Deus anteriormente foi assim, ó: Elias, diz a Acabe que agora vai voltar a chuva. Sim, Senhor, e aí o que eu faço? Ele diz assim: você dobra os seus joelhos, porque é através da oração. Por que Deus fez assim? Eu não sei. Deus poderia dizer assim: Elias, agora você dá ordem e você começa a sapatear. Você faz igual os pajés, faz a dança da chuva. Quem sabe vem a chuva. Não. Deus disse assim: você ora agora. Nós pecamos porque nós vemos que Deus faz essas coisas através da oração, mas parece que nós ignoramos. Se não ignoramos os feitos, a sua mão assombrosa, poderosa, nós ignoramos, por exemplo, o aspecto da obediência. E o que nós devemos fazer? Deus opera, opera. Deus faz, se Ele quiser, faz. Mas como é que Ele faz? Em resposta às orações. Parece que estranhamente nós pecamos vendo isso. A história nos relata alguns homens extraordinários. Vou dar exemplo aqui: 2 reformadores. Martinho Lutero, o ícone da reforma, o grande herói da fé, Lutero. Você sabia que lá em 1521, lá no dia 17 de abril, 18, Lutero foi convidado, foi chamado, foi intimado, na verdade, a depor, a renegar seus escritos diante de uma grande assembleia, a Assembleia de Worms. Lá estava o imperador Carlos V, lá estavam todos os legados do Papa, lá estavam todos os príncipes da Alemanha. E Lutero, um mongezinho que foi criado dentro de mosteiro, foi chamado a se apresentar diante desses homens. Para quê? Para negar os seus escritos. E no primeiro dia, quando o doutor John Eck chega diante dele, diz assim: Lutero, esses livros são seus, você nega o que tem escrito. Era assim a forma de lidar com um herege. Você nega, você renega o que você escreveu. Lutero estava sem força, sem capacidade alguma. Lutero abriu da mão uma resposta, e o que ele fez?
ele disse assim: meus escritos divergem entre si. Uns tratam de devoção, outros eu tratei com a corrupção de Roma, outro eu ataquei príncipes gulosos. Ele disse assim: eu solicito tempo para que eu dê uma resposta sem prejuízo da minha consciência e da palavra de Deus. Deram-lhe um dia. Disseram assim: você, como um teólogo, um doutor em teologia, deve estar pronto. Até que o imperador disse assim: dê-lhe um dia, amanhã você se apresenta. Você sabe o que Lutero fez? Você acha que Lutero ficou revisando seus escritos? Você acha que Lutero pegou aquela pilha de escritos e foi revisar? Não! Diz o biógrafo assim que ele ficou a noite inteira em oração, intercedendo e dizendo: Cristo, sou teu, salvai-me, dai-me uma maneira correta. No dia seguinte, sem delongas, quando ele se apresentou, alguém disse assim: são seus. E ele disse assim: já que vocês querem uma resposta simples, eu não nego. Eu não nego. O que eu escrevi está escrito. Se eu negar isto, eu estarei indo contra a minha consciência. E contra a consciência não é certo nem seguro. Que Deus me ajude. Então criou a reforma. Ali foi o primeiro passo onde eu e você hoje temos liberdade de proclamar nossa fé. Porque um homem cultuava uma vida de oração profunda. Através da oração. Mas eu não sei por que ele escolheu esse homem. E mostrou como ele faz através da oração. Outro reformador, John Knox. Dr. Valdir Carvalho Luz, um presbiteriano, escreveu uma biografia muito boa e resumida até. E ele fala algumas coisas assim, por exemplo, um contexto assim. Lá em 1559, John Knox estava exilado na Inglaterra, porque a Inglaterra estava em guerra contra o reino da Escócia, a nação de Knox. E a rainha da Escócia, sabe o que ela falou assim, num contexto de guerra? Ela disse assim: eu não tenho medo dos exércitos da Inglaterra, eu temo mais pelas orações de John Knox. Todo mundo sabia que aquele homem era um homem dedicado, devotado a Deus. Um homem que suportou quase um ano remando nas galés francesas, sendo castigado, moído. Você acha que nós, com a nossa espiritualidade rasa, conseguimos suportar esse tipo de coisa? Não. Pela oração. Oração. A história diz assim que a sua esposa declarava: muitas vezes eu iria levar a sua comida, eu ia convidá-lo para fazer as refeições. Ele dizia assim: querida, eu não consigo comer, eu preciso orar mais. Quem sabe Deus tem misericórdia, eu preciso clamar, a minha nação está perdida. O homem não tinha nem fome, queria orar. Entendia que é por meio da oração que Deus faz. Não é à toa que em 1560 o parlamento escocês aceitou o protestantismo como uma religião oficial. Não que isso seja uma coisa boa, mas naquele contexto era. Então você entende que é pela oração que Deus faz. Eu citei 4 exemplos, 2 nas escrituras e 2 na história do seu povo, na igreja. E hoje, como que Deus está fazendo? É pela oração. Vai ver como que esses irmãos, na zona de perseguição, como é que eles passam. Muitos deles não têm um livro sequer. Muitos deles não têm um privilégio de assistir um vídeo. Mas todos eles aprenderam um caminho que sustenta eles, que é o caminho da oração. Nós pecamos, irmãos, por deixarmos de orar, porque parece que nós fechamos os olhos, tampamos os ouvidos, ignoramos esses feitos poderosos de Deus. Pecamos por deixar de orar. Em quarto lugar, nós pecamos quando deixamos de orar por não crer nas promessas de Deus. Jesus disse assim, que aquele que bate, se abre-lhe.
Não sei se você já leu O Peregrino, do John Bunyan. Pelo menos assistiu o filme. Quando o cristão, com seu fardo pesado, ele chega numa dada porta assim, e ele fala com o intérprete. O intérprete diz: como você chegou aqui? Ele diz assim: o evangelista me mandou bater nessa porta. Aí ele diz assim: bate, porque aquele que bate se abre. Essa passagem aqui, ela está junto com a passagem que escreveu Lucas, o mesmo texto. E Lucas diz assim que, antes desse texto aqui, tem uma parábola. Jesus diz assim, qual é de vocês que tendo um amigo, e vindo bater-lhe tarde da noite, disser assim, me dá pão porque eu recebi uma visita, e eu não tenho na minha casa. Ele diz assim, ainda que você não dê só porque ele é seu amigo, você vai dar porque ele está importunando. Ele não deixa de bater. E em seguida fala as mesmas palavras que Mateus registrou aqui, Lucas. A promessa. Jesus disse, aquele que bate se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, lhe será dado. E por que nós não pedimos? Porque eu não estou falando de você virar esses crentes modernos, que parecem, segundo o Salomão escreveu em Provérbios, os filhos da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, dá, é o nome das duas. Eu não estou falando disso, desses cristãos pidãos, que só querem bênçãos. Não é isso. Jesus está falando da constância na oração, de você não se dar por vencido apesar das dificuldades. Ele está falando assim de você colocar um objetivo de oração diante de Deus e insistir. Deus, julga a minha causa, não se dá por vencido. Eu não estou falando que você deve chegar lá e eu determino a minha cura. Não, isso é heresia. Eu estou falando de você se prostrar dias e dias diante de Deus, insistir no seu clamor. Mas nós não fazemos isso porque nós não cremos. Por que não pedimos? Por que não imploramos? Por que não rogamos? Por que não cultivamos face a face constantemente diante de Deus? Talvez passe na nossa mente um ar muito grande de incredulidade. Talvez sejam N motivos. Mas nós deixamos de orar e pecamos porque parece que não cremos nas suas promessas. Parece que nós estamos naquela teologia de Gideão. Senhor, o que é do Senhor? Como nos contam nossos pais? Não, irmãos, os exemplos são o nosso norte. Mas Deus não está restrito lá. Deus não só fez aquilo e não faz mais nada. Deus faz se Ele assim quiser. Você acha que não é Deus que alivia seu coração em angústia? Você acha que não é Deus que só Ele pode fazer isso? Que vai dar para você paz, serenidade na sua alma? É Deus que faz isso. Você pode andar os 4 cantos desse país, só Deus é a nossa solução. Você pode procurar todos os meios de se satisfazer. Agora experimenta cultivar uma vida de oração, de piedade. Eu não conheço na história do povo de Deus, na história da igreja, homens que não venceram as piores tribulações, doenças mentais, perturbações, com sintomas de depressão profunda, e esses homens sempre venceram através da oração. Deus destruiu reinos, subjugou reinos inteiros, fez com que reis se prostrassem diante do seu nome, usando os servos insignificantes aos olhos dos homens, porque esses homens, essas mulheres eram pequenos diante dos homens, mas eram gigantes na oração diante de Deus. Jesus fala da promessa aí, quem pede recebe.
muitas vezes nós não recebemos, porque nós pedimos hoje, e amanhã nós não cremos. Nós olhamos para a realidade e aí nós caímos naquela assim, se Deus quiser faça, para que eu vou orar? Não é assim que Ele ensina. Ele ensina, clama a mim. Ele ensina a clamar. Como Ele vai responder, não cabe a nós sabermos. Mas cabe nos fazer o que Ele pede. Ele pede para a sua igreja orar. Ele pede para a sua igreja interceder. Ah, João, mas eu não sei nem orar direito. O apóstolo Paulo diz assim, que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque muitas vezes nós nem sabemos pedir o que convém. Ele diz assim, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós só não podemos deixar de orar, irmãos. Eu e você pecamos quando nós deixamos de orar. Pecamos. Eu peco. Eu me vejo lidando com esse pecado constantemente. As atribuições da vida. Faz isso, faz aquilo, cuida daquilo, estuda aquilo, faz aquilo. Quando nós vemos o nosso dia já passou e nós não fomos orar. Por isso estamos pecando. E eu, através dessa mensagem, eu vou parar aqui. Acredito não ser mais necessário pregar. Eu queria, essa palavra é para mim e para você que veio. Não é para o irmão que não veio. Talvez se ouvir na internet vai ser tocado, não. Principalmente para nós aqui. Deus falou comigo e falou com vocês, eu acredito. Eu gostaria que nós fizéssemos um momento de oração agora. Eu gostaria que cada um de nós agora dobrasse seus joelhos. Aquele que não puder orar de joelhos, não se preocupe. Dobre a sua cabeça no seu cantinho aí. Sentado mesmo, não importa a posição. Mas eu gostaria que isso representasse para mim e para você uma espécie de símbolo. Não tem amuleto aqui, isso aqui não vai marcar a história. Não. Mas você e eu sabemos que nós temos negligenciado a oração. Nós sabemos. Nós sabemos que nós desistimos fácil. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos que a oração está lá jogada. Mas eu queria que isso fosse algo simbólico para você. Para você lembrar de que Deus me usou para falar com vocês, para vocês estabelecerem prioridade na oração. Deus não está pedindo que nenhum de nós seja como Lutero, orar 6, 10 horas, não. Talvez de repente, se você devotar de coração 10, 15 minutos, 5 minutos, não importa, uma hora que seja, Deus vai te dar graça, mas que você não negligencie a oração. Vamos fazer isso? Eu queria orar com vocês aí, mas eu vou orar no microfone. Eu sei que é difícil, mas... E você me acompanhe. E quando Deus nos tocar, a gente para aqui. Mas que isso seja na sinceridade do seu coração. Se você não quiser, não importa também. Mas deixe Deus tocar no seu coração. E que isso represente um passo para uma continuidade.